falar com vocês sobre algo que Deus está falando comigo. Primeiro nós precisamos entender. Eu preciso fazer uma introdução dessa palavra. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam, por que será que o pastor trouxe uma palavra como essa? Será que o pastor está querendo mandar recado para alguém? Deixa eu te falar pelo menos o que acontece comigo, eu posso responder por mim. Eu costumo trazer aqui para vocês aquilo que Deus fala ao meu coração, aquilo que Deus trabalha comigo, aquilo que Deus me ensina, aquilo que Deus me reforça. Eu vejo e falo, puxa Senhor, é verdade, eu estou falhando nessa área, então talvez seja útil falar essa palavra com a sua igreja também. Essa semana, fazendo uma introdução só para você entender, essa semana eu tive um encontro virtual, obviamente, né, através do WhatsApp, pelo áudio do WhatsApp. Eu tive um encontro com o meu pastor, aquele que me pastoreia. E eu estava colocando para ele algumas situações, como andava meu coração com relação à ansiedade que estava tentando tomar conta, porque são muitas tarefas, muitas novidades, muitas coisas que nós, pastores, temos que aprender. Eu e a Vanessa temos passado dias aqui bastante turbulentos por causa da agenda, não está fácil, está realmente bem corrido mesmo para nós. E ainda ter que mexer com toda essa parte de áudio, de vídeo, de imagem, de luz, de som, ter que fazer o louvor sozinho. Vocês que estão me acompanhando sabem que já faz meses aí que eu tinha passado o bastão do louvor. Não que eu não ame fazer, mas ter que fazer tudo, ter que cantar, dar aviso, pregar, fazer correria com toda a estrutura aqui, não é fácil, é muita coisa na cabeça do velhinho aqui, já passei da idade disso. Então eu estava colocando para ele essas ansiedades, esses anseios no meu coração, as preocupações de ter que conseguir falar com todo mundo, de pastorear todo mundo, de cuidar dos grupos, do discipulado, domos de segunda-feira, discipulado de terça, e aí vai, domos de novo na quinta, eu dou aula quinta-feira o dia inteiro na universidade, tem que passar quarta-feira gravando aula, sexta-feira a gente dirige a oração, sábado a gente dirige a oração, domingo a gente está aqui no culto. Então eu estava dizendo para ele essa ansiedade, porque eu não sei vocês, se para vocês está mais tranquilo, para a gente está muito corrido. Graças a Deus por isso, a gente tem prazer em poder servir, mas eu estava ficando ansioso porque eu queria fazer mais e não conseguia, eu queria fazer melhor e não conseguia. E por querer fazer mais e melhor e não conseguir, isso estava me afetando. E quando eu abri o meu coração com o meu pastor, e é importante você ter um pastor, por isso que é importante pastores terem pastores, para que a gente possa também abrir nosso coração e achar o caminho pelo qual Deus quer nos conduzir. Aí ele virou para mim com muita sabedoria, quem o conhece sabe, né, a sabedoria que lhe é bem devida. Ele virou para mim e disse, Rogério, você está preocupado demais em fazer as coisas. Eu falei, sim, porque precisa fazer, porque se não fizer não tem quem faz. Ele falou, esquece. Eu falei, como assim? É parte do cristianismo, a gente tem que fazer as coisas. O papel do cristão é fazer, nós temos que fazer algumas coisas. E ele falou, para de se preocupar com fazer. E se preocupe com aquilo que é a verdadeira prioridade. A verdadeira prioridade é ser. É ser, não é fazer. E aí, baseado nessa conversa que nós tivemos, eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã. Então, abra comigo a palavra de Deus, no livro de Êxodo. Vai ser fácil agora sem óculos enxergar. Aleluia. Eu deveria ter vindo de lente de contato, porque o óculos embaça. Vamos lá, Êxodo. Eu vou ler na tela que está maior, está mais fácil. Assim fica mais fácil. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mesmo assim está difícil, eu vou chegar mais perto ali para conseguir ler enquanto você está lendo aí na sua tela, na sua casa. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Olha que interessante. Deixa eu fazer mais uma pequena introdução aqui. Essa é bastante importante também. Moisés, ele estava lá no deserto, ele viu uma sarça ardente que não se consumia, ele se aproximou e Deus falou com ele através daquele momento. E disse, Moisés, eu tenho um chamado para você, você vai libertar o povo de Israel lá da escravidão do Egito. E aí Moisés na hora retrucou, ele falou, mas Senhor, como que eles vão acreditar em mim?
eu vou chegar lá do nada e falar, ó, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo e mandou libertar vocês de Israel, eu vou lá falar com o faraó, eu vou mandar e ele vai libertar a gente para a gente ir adorar a Deus, para a gente voltar para a terra prometida. E aí Moisés falou, Deus, eles não vão acreditar em mim. O que eu vou falar para eles? Até então, até esse momento, até esse diálogo de Deus com Moisés, Deus era conhecido como o Deus dos antepassados. Quando alguém queria se referir a Deus, eles se referiam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Estava falando do Abraão, que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó. Então, sempre quando eles queriam se referir ao Deus Israel, eles falavam ao Deus dos antepassados. E Moisés chega até um momento e pergunta, Deus, é para eu dizer para eles que o Deus dos antepassados me enviou? E olha a resposta que Deus dá, dizendo para Moisés. Versículo Êxodo 3, 14, acompanha de novo aí comigo, Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu quero começar dizendo que a essência de Deus não é fazer as coisas. A essência de Deus é ser. Ele é o que é. O próprio Deus Pai, o próprio Deus Trino, o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós geralmente temos hábito de associar a Deus às suas ações. Então nós falamos que Deus é Criador, Deus soberano, mas Deus declara aqui para Moisés, para que ele diga ao próprio povo dele, eu sou. Eu sou, diga que o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. A essência de Deus é ser, Ele é tudo. E aí nós podemos desprender ao longo da Bíblia várias colocações do que Deus é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é paz. Deus é. A essência de Deus reside no ser, não no fazer. O que Ele faz? O que Ele faz deriva do que Ele é. Vocês estão me entendendo, amém? O que Ele faz deriva do que Ele é. Ou seja, Deus, Ele simplesmente é. E ponto final. Agora nós temos que entender o seguinte. Não apenas Deus é. Jesus fala a mesma coisa. Vamos lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Quando interrogaram Jesus, acompanha aí na sua tela. Quando interrogaram Jesus sobre quem Ele era, ou por que Ele fazia tais sinais, Ele não ficou preso àquilo que Ele fazia. Ele respondeu o que Ele era, qual era a essência dele. E Ele disse em João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Jesus, a essência de Jesus é o ser. Meu querido, onde eu quero chegar? Que eu e você, nossa essência não está naquilo que a gente faz. Nós podemos fazer algo, mas não necessariamente nós somos aquilo que nós fazemos. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma profissão. E você estudou, e se qualificou, e se preparou, e se formou. E aí, uma vez que você fez tudo isso, você se tornou tal profissional. Então, vamos lá. O cara é pastor. Então, ele foi lá, ele teve uma longa história de, pelo menos se espera, né? Uma longa história de intimidade com Deus. Ele foi acompanhado na sua igreja pelos seus atos, pelo seu posicionamento em Cristo, pelo seu serviço, pela comunhão com os irmãos. Ele pagou um preço, ele foi estudar, ele fez lá uma faculdade de teologia, e aí ele se tornou um pastor. Agora, uma vez que ele é um pastor, o que é que se espera de um pastor? Quais são as ações que derivam de ser um pastor? Eu vou trazer mais para a realidade de vocês. Então, sei lá, vamos pegar aqui o Eduardo que está aqui com a gente. O Eduardo, ele estudou, capacitou, se tornou um fisioterapeuta. O que é um fisioterapeuta? É um profissional que agora está o quê? Habilitado a ter determinadas ações. Quais são as ações? Essas ações que visam aí a recuperação ou a prevenção com relação à saúde do corpo, no que tange aí suas articulações, seus ligamentos, sua musculatura e seus ossos. Ou seja, a pessoa primeiro tem que ser, para que então ela possa fazer algo. Olha o que fala ainda no livro de João, pode passar para João capítulo 3, também no versículo 6. O próprio Espírito, ele explica para a gente o que nasce de cada lado, o que é o quê.
Ele diz assim, João 3,6, o que nasce da carne é carne. Nasceu da carne, é carne, ponto final. Ele está falando isso naquela conversa com Nicodemos. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, nós só somos seres espirituais e nós só temos ações de seres espirituais depois que nós nascemos do Espírito e que nós somos espirituais. Amém? Tá claro até aqui? Tranquilo? Vamos continuar então? Tudo isso era o nosso prólogo, para a gente entrar então no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Acompanha comigo. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus está nos convidando à santidade. Deus está nos convidando à santidade. Deus está nos chamando à santidade e Ele está declarando, eu sou santo, sejam santos em tudo o que fizerem. Então, por isso, essa palavra, ser e fazer. Olha que interessante. Não tem como você fazer uma coisa se você não é. Sabe qual é o nome para isso? Hipócrita. O nome de você tentar fazer algo que você não é capacitado. Você pode ser um charlatão, você pode ser uma fraude, você pode ser um hipócrita. Eu, particularmente, estava vivendo isso essa semana. Sem nenhuma vergonha, eu admito isso. Eu estava muito preocupado em fazer, e eu estava negligenciando o ser. Eu estava entrando numa onda de ativismo, eu faço porque eu tenho que correr, eu tenho que preparar isso, eu tenho que estruturar, eu tenho que orar, eu tenho que preparar a palavra, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer. Isso é hipocrisia. A palavra de Deus não dá outro nome para isso. Ela chama de hipocrisia. Jesus é duro com os fariseus quando ele fala, vocês estão muito preocupados com tudo aquilo que vocês fazem. E às vezes a gente na vida cristã, a gente acaba ficando assim. Eu estava ficando assim, mesmo depois de tantos anos de experiência. A gente acaba se perdendo quando as tarefas são muitas. Queridos, entenda aqui o que eu estou dizendo. Eu não estou falando isso para machucar ninguém. E de maneira nenhuma estou acusando nenhum de vocês. Eu estou dizendo que eu particularmente estava vivendo uma situação dessas. E eu imagino que você que está aí na sua casa, como estão sendo difíceis esses dias. Quantos de nós estão perdendo muitos recursos ou deixando de ganhar recursos tão necessários, tão importantes, recursos financeiros para a nossa família? Quantos de nós estão vendo a sua saúde emocional ser debilitada? Quantos de nós estão sendo atacados no casamento pelo intenso convívio com filhos que estão em casa, que não estão na escola, com maridos e mulheres que geralmente não ficam em casa tanto tempo juntos? Eu sei que não está fácil. E é justamente por não estar fácil que Deus quer nos mostrar nessa manhã que não vai ficar cada dia mais fácil. Pelo contrário, vai ficar cada dia mais difícil. Agora, é essa pandemia. A gente não sabe o que vai ser daqui a um mês, daqui 2, 3. A gente não sabe qual é o problema que virá daqui a um ano. A grande importância é de nós entendermos que se Deus tem falado conosco e tem trazido palavras como a da semana passada e como a de hoje, é porque Ele quer nos preparar. Ele quer nos deixar fortes. Por que alguns estão passando melhor por essa pandemia, por esse isolamento social, por essa quarentena, mesmo sem recursos financeiros, mesmo sem uma saúde plena, mesmo sem conseguir fazer tudo o que precisa, mas alguns estão lidando bem, muito bem, obrigado, com essa situação. E quando você pega e vai colocar na balança, quem são aqueles que estão lidando melhor com isso? Aqueles que estão mais firmados em Deus. Aqueles que estão mais aptos, aqueles que estão mais preparados. Então, quando nós somos, fica mais fácil nós passarmos por qualquer problema. Olha o que não está aqui na tela, mas eu lembro que no finalzinho, os últimos versículos do capítulo 3 de Malaquias, que ao contrário do que pensam, Malaquias 3 não fala só de dinheiro, sobre ofertas, fala sobre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, no finalzinho do capítulo 3 de Malaquias, ele fala, então... Está falando de um tempo difícil que virá perto do fim, que eu acredito que é o que estamos vivendo. Então, se verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Ele está dizendo esse texto justamente sobre tempos difíceis, que na hora do aperto é que você vê quem é que está firme e quem é que não está. A igreja é muito clara isso.
Fica nítido na igreja quem estava realmente buscando a Deus e quem estava só na vida social. A igreja é legal, domingo eu vou lá, assisto uma palavra, o culto é legal, puxa, o infantil está ficando bacana, a reforma está ficando bonitinha, as salas estão divididas por faixa etária, está muito legal, que bacana, começou o grupo de adolescentes. Não, o louvor está melhorando, você viu? Depois que chegaram novos músicos, mais gente para cantar. Então tem gente que entra na vida social da igreja e aí quer fazer. Eu quero fazer, eu quero ir para a diaconia, eu quero tocar, eu quero ir para o infantil, eu quero fazer alguma coisa. Achando que o fazer é a essência, quando a essência é o ser. E hoje eu quero falar com vocês de ser cristão. Ser cristão. Porque agora, na hora do aperto, quem passa tranquilo, tem ali um sofrimento ou outro, uma preocupação ou outra, mas nada fora do comum. Quem passa sustentando firme esse momento é quem é cristão. E aqui eu quero fazer eu quero ser bastante ácido no que eu vou colocar, eu nunca tive vergonha de dizer isso. Existe uma diferença gigantesca de ser cristão e de ser crente, de ser evangélico. Eu particularmente nem gosto dos termos crente ou evangélico. Por quê? Porque Tiago capítulo 4 fala que crente até o diabo é. Até os demônios creem em Deus e eles estremecem. Crente é uma tradução que começou nos Estados Unidos como believers, aqueles que creem, os crentes, e traduziram para o português e virou crente. Mas eu particularmente não gosto dessa palavra porque diz que até os demônios são crentes. Evangélico é aquele que segue a fé evangélica. Evangélico deveria ser o correto para nós, mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, o termo, na minha opinião, está totalmente distorcido. Quando você fala evangélico, você já associa um fundamentalista, você já associa, estou falando a real. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas pergunta para qualquer pessoa plausível aí na sociedade e você fala o que você pensa sobre o termo evangélico. Vai dizer, são pessoas alienadas, são pessoas manipuladas, são pessoas fundamentalistas. Esse é o conceito hoje na boca do povo do chamado evangélico. Agora, o cristão, por definição, é um pequeno Cristo, é aquele que imita os passos de Jesus Cristo. E aí vem a paulada. Eu e você achamos que todos nós somos cristãos. Eu sou cristão. Opa! Mas quem é, na essência, demonstra através do fazer. Olha a contradição. Acompanha meu raciocínio, não estou ficando maluco não. Acompanha aí. Se eu tentar fazer alguma coisa para ver se eu viro e eu me torno, é mais complicado. Agora, se eu buscar na essência ser um cristão, na minha essência, naturalmente, na minha essência, eu vou fazer coisas que cristão faz. Vamos lá para o livro de Mateus? Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7, esse eu faço questão de abrir aqui na minha Bíblia também, você acompanha aí na sua tela. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, acompanha comigo essa leitura. Diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos, guardem essa palavra, poucos os que a encontram. Versículo 15, vamos até o 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, ou frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Versículo 20. No versículo 20 diz assim: assim pelos seus frutos. Você pode dizer isso comigo aí na sua casa? Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Amém?
pelos seus frutos. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, lembra dos poucos, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. O ser vem antes do fazer. O fazer é importante, sim. Não distorçam minhas palavras. O fazer é importante. No reino de Deus, o fazer é servir. Ele é expresso através do nosso serviço. Servir a Deus, servir ao próximo. O fazer é fundamental, sim. Mas o fazer só pode acontecer se ele vier seguido de ser. Precisamos primeiro tratar a essência de quem nós somos. Precisamos tirar as máscaras. Precisamos nos olhar diretamente no espelho e dizer, na real, quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus vivo, que eu sou sacerdote, que eu sou herdeiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas quem eu tenho sido, de fato, na realidade? Eu sou amargurado? A angústia me toma com facilidade? Eu sou um opressor? Eu sou iracundo? Eu sou maldizente? Eu sou caluniador? Eu sou incrédulo? Se nós somos tudo isso, e nós não desejamos mudança, desculpa informar, mas nós não somos cristãos. Nós somos qualquer outra coisa, menos cristão. Nós podemos ser crentes. Nós podemos ser até evangélicos, nominais, frequentar uma igreja. Mas se eu não mudo a minha essência, se eu não sou diferente do velho homem, carnal, corrupto, maligno, asqueroso, sensual, se eu não sou diferente disso, eu não sou cristão. Pastor, eu ainda sou assim, mas eu quero mudança. Opa, aí é aquilo que eu estava falando. Para você ter ações de um profissional de uma faculdade, você vai até aquela faculdade. Então pode ser que você ainda não se formou, não recebeu o seu diploma, em outras palavras. Mas você já se matriculou, você já está indo lá, você está assistindo aula, não está matando a aula. Você está assistindo aula, você está fazendo as lições, está fazendo os deveres, os exercícios, está estudando. Ou seja, você está se dedicando, quer dizer que você já está no caminho. Glória a Deus. Você ainda não é um profissional daquela área que você almeja, mas você está caminhando para ser, amém? Essa é a diferença. Então, já que eu ainda não sou, e aí é a hora que nós precisamos olhar no espelho e sermos sinceros conosco mesmo, somos de fato cristãos? Essa pergunta até dói até em mim, gente. É até difícil responder. Eu tento. Eu estou lutando a cada dia para ser um cristão. Não pensem vocês que eu estou isento, não. Não estou. Olha o que fala lá em Gálatas, não está aqui não. Gálatas 5, todo mundo conhece. Quais são os frutos da carne? Que é a corrupção, que é a avareza, que é o ódio. Todo mundo conhece. Prostituição. E qual é o fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo, o Espírito tem um fruto só, Espírito com E maiúsculo. O fruto do Espírito é, aí vem um monte de coisas. Amor, paz, longanimidade, bondade, paz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, por que é um fruto só? Porque é a essência do ser. Você é cristão, você é espírito. Você é um ser espiritual a partir de agora. Por isso, se manifesta de várias maneiras isso. Amém? E agora está na hora da gente entender. Gente, está difícil esses dias? Estão difíceis? Estão. Mas desculpe eu falar a verdade para vocês, vai piorar. Vai piorar. Não estou falando do Covid, não estou falando só disso. Vai passar isso, graças a Deus. Se Deus quiser, daqui a poucos meses nós estamos livres desse mal. O problema é que depois que esse mal passar, virão outros.
outras enfermidades, outras guerras, outras maluquices, outras crises econômicas. Gente, pelo amor de Deus. E aí vem a questão do ser. Eu ia tentar não tocar nesse assunto, mas eu preciso falar. Nós somos ou não somos cidadãos dos céus? Nós somos ou não somos cristãos, seguidores de Cristo? Eu estava meditando muito nessa palavra. E eu sei que vai ser difícil para alguns de vocês engolir isso, mas nem todos. Quando Jesus falou sobre aqueles que queriam segui-lo, até os seus discípulos disseram, é duro de engolir esse discurso, hein, Jesus? E olha o que ele respondeu, e vocês? Querem me deixar também? Podem ir. Mas olha que interessante, eu estava meditando nessa noite, nessa bagunça política, nessa dicotomia, nesse abismo que se tornou nas guerras, nas redes sociais. As pessoas estão conseguindo politizar até um problema sério de saúde. E quando eu falo as pessoas, não são as pessoas, começam com os políticos, tá? Os políticos começam e aí as pessoas vêm e entram no embalo, defendendo um lado ou outro. Eu cheguei a uma conclusão e eu vou ser arriscado no que eu vou dizer. Se você acredita que defender pautas liberais de esquerda tem a ver com cristianismo, você está enganado. Porque pautas liberais se tratam de política, de sociologia. E Jesus nunca fez política. Pode estudar, vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Eu sei que tem teólogos fantásticos aqui no Brasil que defendem isso. Mas Jesus, o próprio Filho de Deus, ele nunca defendeu política. Muito menos pautas liberais e progressistas. Isso não é cristianismo. Ao mesmo tempo, se você defende pautas fundamentalistas de direita, alegando que Jesus faria isso, porque é isso que a igreja faz, então você está defendendo pautas de uma instituição falida, mas não de Jesus. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Se você pegar a Bíblia pela Bíblia, a única vez que confrontaram Jesus e quiseram aclamar o rei, ele deixou bem claro, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Direita, esquerda, política, não é área para cristianismo. Ah, pastor, então não pode ter cristão na política? Pode. O problema é que, me perdoe a verdade, me fala um cristão de verdade na política. É raro. Eu estou falando dos altos cargos, tá? Lógico que deve ter aí vários vereadores, prefeitos, até alguns deputados sérios, eu acredito que tenha. Mas quando você vai ver, o mais profundo da política brasileira é podridão, é dinheiro, é poder, e isso não é cristianismo. Se autodenominar cristão e ficar lá implorando, vocês sabem, vocês estão acompanhando as notícias essa semana, implorando para que o governo federal venha perdoar uma pequena dívida de mais de 100 milhões de reais de uma igreja. Que eu não vou me ater a isso, senão eu vou perder a bênção aqui. Igreja que tem fraudado o governo e os cidadãos brasileiros. Igreja. Instituição. Não a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Isso não tem nada a ver. A noiva de Cristo é linda, é bela, é perfeita, vai subir para o céu. E eu quero saber se eu e você vamos fazer parte dela. Isso é o que me importa. É por isso que a Bíblia fala, olhem, virão muitos lobos em pele de cordeiro. Basta você olhar a árvore e o fruto. Se denomina cristão. Não, nós somos direita, somos cristão. Com ideias fundamentalistas e egoístas e gananciosas e capitalistas selvagem. O lucro acima de tudo. Que se exploda as mortes. Ou vem querer se declarar cristão apoiando pautas progressistas. Não, vamos lá, vamos pro aborto, vamos, não, porque Jesus abraça todo mundo. Sim, Jesus abraça todo mundo, mas o pecado é pecado. Não me venha defender a sua ideologia com o evangelho. Não tente colocar Jesus no meio disso, em nome de Jesus. E a partir de agora eu estou falando isso pelo poder do Espírito Santo. Aqui no Aprisco isso não será mais tolerado. Aqui no Aprisco não toleraremos mais esse tipo de conversa. Nós temos irmãos aqui que estão se degladiando, que estão perdendo a amizade. E aí eu pergunto, somos cristãos ou não somos? Qual é a essência?
Sou do céu? Sou um cidadão do céu? Creio no que Jesus fala? Ou creio mais na política e nas minhas visões? E aí entra o ponto mais forte que eu quero falar hoje com vocês. Eu sei que a palavra hoje é dura, mas começou sendo dura comigo, acreditem. Nós estamos mais preocupados em fazer do que ser. Tem um sociólogo muito famoso da nossa geração, o nome dele é Bauman. Bauman, ele foi, além de sociólogo e filósofo, ele era polonês. Ele foi responsável por uma das grandes teorias da nossa sociedade moderna. Caso você não saiba, teologia é uma ciência. E é uma ciência que dialoga com várias outras ciências, principalmente as ciências sociais. E a sociologia é, sem dúvida, uma muito importante. Se você acha que não, eu não preciso saber disso, claro que precisa. Porque se você não consegue compreender a sociedade que você vive, como que você quer viver o evangelho nela? Se você está sendo levado pela onda. Bauman explicou uma coisa muito interessante. Ele propôs uma teoria na década de 60, e a teoria chamava de modernidade líquida. O que isso quer dizer? Bauman explicava que até aquela época, até um pouquinho antes até o momento da Segunda Guerra Mundial aproximadamente, nós tínhamos um conceito de solidez. Solidez do quê? Solidez das ações, solidez do caráter, uma solidez, as coisas eram sólidas, a moral era sólida e era baseada principalmente nos princípios judaicos cristãos. A partir da década de 60, ele começa a descrever um evento que a sociedade vai se tornando líquida. O que isso quer dizer? A moral começa a se tornar líquida. Sabe a diferença de um sólido e um líquido? Se eu pegar algo que é sólido e tentar enfiar aqui no outro sólido, por uma questão física ele não penetra. Agora, eu não vou fazer isso, porque eu não vou molhar minha Bíblia, mas se eu pegar um copo com água, que é líquido, e jogar em cima da minha Bíblia, as folhas de papel vão absorver. Onde que ele queria chegar com isso? Que nós estamos vivendo dias, que a nossa sociedade contemporânea, ela deixou de ter fundamentos sólidos, princípios sólidos, que não se moldavam, e passou a ter princípios líquidos, que se amoldam conforme o recipiente. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer o inverso, eu tenho algo sólido, eu tento colocar aqui dentro, não cabe, porque sólido com sólido é inconcebível. Reino de Deus, vida cristã, cristianismo, fundamento sólido, dentro desse mundo, não cabe, não dá para viver. Ou você é um, ou você é outro. Agora, se eu pegar o chamado cristianismo líquido, que alguns teólogos têm defendido, que é esse cristianismo meia boca que nós estamos vivendo, e derramar esse cristianismo líquido aqui, ele vai tomar o formato do copo. Ele vai ter o formato do recipiente. Vocês estão me entendendo, amém? Amém? Esse conceito, explicado por um sociólogo na década de 60, define tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós queremos moldar o evangelho, nós queremos moldar o cristianismo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Eu quero. Não quero água não, obrigado. O pessoal está na dúvida aqui que eu estou mostrando o copo vazio. Não, muito obrigado. Nós estamos querendo moldar o nosso cristianismo com o nosso pensamento. Bom, eu tenho um pensamento progressista de esquerda, então eu vou moldar o evangelho de uma maneira líquida a ele se moldar e se encaixar naquilo que eu quero. Não, eu tenho um pensamento de extrema direita, de capitalismo selvagem, de sociedade totalmente liberal, de capitalismo liberalismo. Então eu vou moldar o evangelho àquilo que eu creio. E eu vou me cercar de pessoas que creem a mesma coisa, que falam a mesma coisa. E quem não fala a mesma língua que eu simplesmente excluo das redes sociais. Sem contar que a nossa interação, né, ainda mais agora nesses dias, se tornou completamente líquida. Gente, árvore e seus frutos. Não dá para um pé de maçã produzir uva. Não dá para um espinheiro produzir figos. A essência da árvore determina o que ela produz. Vocês estão me entendendo, amém? A essência da árvore determina o que ela produz. Eu vou tentar produzir frutos de arrependimento. Lembra quando João falava, escribas e fariseus, raça de víboras, quem os incitou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Que árvore que vai produzir um fruto digno de arrependimento? Uma árvore
arrependida. Que é arrependida? O ser vem antes do fruto. Se eu sou uma macieira, eu produzo maçã. Se eu sou uma videira, eu produzo uva. Se eu sou uma figueira, eu produzo figos. Se eu sou um cristão, ora as bolas. O que eu produzo? Amor, misericórdia, compaixão, perdão, mansidão, paciência, domínio próprio. Eu sofro as dores das agressões contra mim, das acusações. Eu não revido. Eu não incito ódio. Jesus. É um absurdo que a gente tem que falar isso ainda, né? No meio da nossa sociedade. A sociedade evoluiu tanto em conhecimento, em tecnologia. Mas como a sociedade está doente emocionalmente, como a sociedade está doente espiritualmente, porque está preocupada em fazer. Eu quero reler aqui para vocês o versículo 13. Mateus 7,13. Prometo que eu vou parar, porque nem eu estou me aguentando mais, já está doendo demais o lombo aqui. Mateus 7,13 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? A árvore e seus frutos é uma parábola sobre a porta estreita e a porta larga, sobre ser, na sua essência, cristão, e como consequência produzir frutos de cristianismo. E nós precisamos mudar, igreja. Ao invés de ficarmos ressentidos com essa palavra, a gente precisa chorar. A gente precisa se arrepender. E eu falo pelo que eu comecei a viver essa semana. Nosso cristianismo é muito líquido, é muito fluido. Está se adaptando às nossas preferências culturais. Nosso cristianismo se adapta à nossa preferência de cor, de gosto musical, de preferências políticas, socioeconômicas. Nosso cristianismo não pode ser moldado, não pode ser líquido. Nós vivemos tempos onde os fundamentos e a moral têm sido líquida, mas nós cristãos temos que voltar a ser, na essência, o que Jesus quer que nós sejamos. E volto a dizer, essa palavra não é para te acusar de nada. Essa palavra é para te lembrar que nós hoje, agora, precisamos nos arrepender. Sabe por quê? Deixa eu falar só mais essa, eu prometo. Sabe por que nós somos tão fracos contra o pecado? Sabe por que tem cristão apanhando tanto de pecados como luxúria, pornografia, adultério? Sabe por que tem... E aí eu não sei nem se dá para chamar a gente de cristão, né? Se a gente está nessa situação, mas... Sabe por que tem crente, vamos melhorar essa frase, sofrendo pelos pecados da ira, do orgulho, da arrogância? Sabe por que tem crente sofrendo... Gente, eu me incluo, tá? Amém? Estou aqui batendo em ninguém não, estou falando algo sério. Sabe por que nós crentes estamos sofrendo, estamos perdendo a batalha para Satanás? Na ambição, na ganância, no desejo pelo dinheiro, pela melhor casa, pelo melhor carro, e abrimos mão do reino de Deus para gastar tempo com outras coisas. Sabe por que nós estamos perdendo tempo com tanta bobagem via rede social, via internet, e não estamos gastando tempo com oração? Sabe por que a gente não entra na sala de oração para orar? Para que eu vou orar? Eu não gosto de orar. Sabe por que a gente não gosta de orar? Árvore, seu fruto. Qual é o fruto de uma árvore que é cristã? Oração, leitura da palavra, comunhão com seus irmãos e serviço à comunidade. Se eu não gosto de ler a Bíblia, se eu não gosto de orar, se eu não gosto de estar em comunhão com os meus irmãos, se eu não gosto de servir aos meus irmãos e à comunidade, eu ainda não sou um cristão. Eu posso fazer coisas imitando um cristão,
mas eu ainda não sou. De fato, eu não sou. Jesus deixa bem claro. Tem uma porta larga e uma porta estreita. É um preço a se pagar. Está na hora da gente mudar nosso conceito. Sabe por quê? Volto para a minha pergunta inicial. Por que somos tão fracos contra o pecado e por que estamos perdendo a batalha contra o pecado? Porque ainda não somos, na nossa essência, verdadeiros filhos e filhas de Deus. Nós podemos cumprir com alguns preceitos. Eu fiz coisas. Eu levantei a mão, eu declarei Jesus. Eu fui lá, me batizei. Eu faço parte de uma igreja. Tudo isso é fazer. Se Jesus não mudou, se você não deixou Jesus mudar a sua essência, o seu ser, você ainda está só fazendo coisas, mas na essência ainda não é um cristão. Eu ainda não sou um cristão, se na minha essência eu ainda estou perdendo essa batalha tão absurda para o pecado que me rodeia. Nós vamos ser tentados todo dia, gente, todo dia. Satanás vai te tentar, vai te rodear. A diferença, se você vai estar fortalecido, é em quem você é. Pastor, eu acho que depois de ouvir tudo isso, talvez eu não seja tanto quanto eu pensei. Talvez eu seja crente, um evangélico, frequenta a igreja, mas eu preciso do ser de Deus na minha vida. Então eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos um momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A começar de mim aqui neste lugar, Senhor. Transforma as nossas vidas. Nós queremos ser a sua imagem e semelhança. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Nós queremos ser sacerdotes, povo eleito, geração eleita, povo santo, escolhido, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que nós queremos ser, como um jardim fechado, regado e cuidado pela tua presença. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, porque muitos têm te adorado somente por fazer, somente dos lábios para fora. A tua palavra ensina que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Deus, nós queremos ser, tem misericórdia de nós, a começar de mim, sobre este palco, Senhor. A começar dos meus irmãos que estão aqui comigo, dos pastores, de cada um que tem nos acompanhado, cada um daqueles que estão nos assistindo pela internet. Deus, nós queremos ser. Nós não queremos viver um evangelho líquido. Nós não queremos viver uma moral e um princípio líquido que se amolda com as nossas ideias, com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Nós queremos um evangelho sólido. Nós queremos, Senhor, ser a sua verdade nessa terra. Deus, vem nos desplugar. A tua oração pelos seus discípulos, Senhor Jesus, foi muito clara. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa manhã. Livra-nos deste mal, de nos amoldarmos segundo os padrões deste mundo. O apóstolo Paulo nos exortou: não se amoldem aos padrões deste mundo. Antes, renovem-se pela renovação da sua mente. Sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar então a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Senhor, faça isso conosco nessa manhã. Transforma-nos. Essa foi a primeira pregação deste ano 2020. Metanoia não é apenas uma mudança de mente, mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos de uma metamorfose, precisamos ser transformados, precisamos de um novo ser. Precisamos ser quem Tu queres, precisamos ser quem Tu sonhou, precisamos ser aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nossas vidas. Transforma-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus.